Gente, discipulado profundo e intencional. Vamos refletir um pouco sobre isso. Discipulado profundo e intencional. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa manhã. Te louvo que o Senhor possa usar a minha vida para edificar a nossa fé, para que nós possamos progredir naquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, o Senhor é bom e está sobre o teu senhorio esta manhã. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Gente, eu quero cumprimentar os Tadés de São Miguel Paulista, né? Os demais Tadés. Que Deus abençoe os líderes e líderes em treinamento. Que você seja edificado pela palavra do nosso Deus também. Gente, eu quero, antes de tudo, te dar, sabe aqueles conselhos de amor, aqueles de quem ama? E eu queria muito que você me obedecesse. Que é isso, pastor Giovanni? Mas é para o seu bem. Que todos os que estão aqui, os que estão ouvindo também nos Tadés gravados, que você ouvisse novamente a palavra discipulado, cura e proteção, da série Raízes, ministrada pelo pastor Eibe. A série Raízes tem uma palavra que o tema foi discipulado, cura e proteção. Então, quero realmente pedir, encorajar você ouvir. Olha, só ontem eu acho que eu ouvi umas 3 vezes essa palavra. Eu voltava, e ouvia de novo, voltava. E eu vi como me abençoou, como nos abençoa. Por que o Espírito Santo está me pedindo para dar essa ênfase para todos aqui? Porque o que nós vamos abordar não vai dar para entrar em detalhes tão ricos e poderosos como o pastor Eibe aborda nessa palavra discipulado, cura e proteção. Entende? Então, por isso que eu quero encorajar você, está lá na página da nossa igreja, ouça novamente, faça anotações, vai abençoar muito, muito a sua vida. Discipulado profundo e intencional profundo porque quando ele é praticado da forma correta, ele vai produzir cura e transformação e vitória. E intencional porque nós precisamos ser intencionais no cuidado. Nós realmente acreditamos que ovelha sadia dá cria. Entende? Pessoas curadas, elas curam. Pessoas transformadas, transformam. De alguma maneira, pessoas que são realmente transformadas, elas conseguem ser usadas por Deus para operar nesta linha de ajudar os outros a serem transformados também. Eu quero começar lendo uma parábola proferida pelo Senhor. Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 13, versículos 6 até o verso 9. Diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos, quantos anos? Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Aí vem algo que me gera encargo na parábola. Vem uma sentença. Pode cortar. Por quê? Porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. É uma pergunta, desculpa. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu. Aí vem algo que me chama a atenção também. Senhor, deixai ainda este ano, até que eu
escave, até que eu cave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, aí pode mandar cortar. Então, eu realmente acredito que Deus, usando essa parábola, quer nos ensinar, todos nós aqui, permita-me fazer essa comparação, a sermos boas figueiras, mas também a sermos bons viticultores. E eu quero trabalhar essa linha das figueiras de discípulos que se deixam tratar, que se deixam cavar, que se deixam cuidar, que valorizam o cuidado, mas também discipuladores que vão cuidar melhor das pessoas, que vão pastorear melhor. Eu realmente acredito como que nós precisamos, e quando eu falo nós, eu sou um dos primeiros da lista, porque eu também sou líder de Life Group. Eu sou líder de Life Group. Então, nós temos visto que se nós realmente irmos nessa linha de cuidar bem das pessoas, através do discipulado e do pastoreio, essas pessoas elas vão dar frutos, elas vão crescer. Então, é muito importante nós, líderes e líderes em treinamento, eu sei que muitos já fazem isso, mas eu quero encorajar você a não perder, não tirar isso do teu radar espiritual. Esse cuidado com as pessoas. Você observa que aqui nessa parábola Jesus usa a palavra fruto. Aí fruto é resultado. Ou seja, nós podemos trabalhar fruto como fruto de arrependimento, podemos trabalhar fruto como fruto de produtividade, porque segundo o que Jesus está falando aí, há 3 anos ele vem procurar fruto e não acha, e aí vem a sentença, né? Pode cortar, e ele questiona a questão da utilidade. Eu realmente acredito a importância de nós sermos cada vez mais úteis, porque o texto diz que há uma pergunta, né? Por que ocupa inutilmente a terra, se não tem fruto? E aí, de novo, primeiro, frutos de arrependimento, uma vida realmente transformada, curada. Porque eu sempre digo que existem figueiras ou pessoas que elas não se deixam tratar, elas convivem ainda com os mesmos pecados de 3 anos atrás. Como se há 3 anos eu venho procurar fruto e não acho. Ou seja, tem gente 5 anos de fé, mas ainda está ali com atitudes erradas, com comportamentos estranhos, né? Comportamentos que não condizem, não é coerente com a nossa fé, não é coerente com o proceder cristão, como amor, perdão, né? Transformação, santidade, pureza, integridade. É como quando o Senhor fala, vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês vão brilhar. Ele diz assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, Deus ele vai nos levar nessa direção de santidade, de transformação. Amém, gente? E uma ferramenta maravilhosa é o discipulado. Ele precisa ser profundo e, como nós estamos explicando, intencional. Eu vou cuidar de alguém. Eu acho interessante que quando veio a sentença, né? Pode cortar. Aí apresenta o seu viticultor e dizendo, não, peraí, calma, me dá mais um ano. É o que diz o texto, me dá mais um ano, me dá mais um tempo. Eu vou escavar, eu vou colocar estrume, eu vou ajudar. Sabe, para mim isso é muito forte. É alguém que acredita na transformação de alguém, que vai se importar, que vai discipular, que vai pastorear profundamente. Eu vou cavar,
É o que diz o texto, eu vou cavar, eu vou me importar, eu vou ajudar. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos ver pessoas transformadas e curadas. Eu sempre digo que o pastor Ebe esteve falando há um tempo atrás que a palavra discipulado, ela foi muito mal vista, mal interpretada em muitas igrejas. Ele até pensou, quando eu estava ouvindo ele ontem sobre essa mensagem de raízes, ele pensou em nem usar discipulado. Ele falou, não, eu vou usar sim, porque foi Jesus que falou sobre discipulado. Mateus 28, 18 diz, ide fazer discípulos. Ou seja, é o Senhor Jesus que está dizendo, faça, cuide, discipule. Então, mas foi muito mal vista. E ainda é muito mal vista, por quê? Porque confundiram o cuidado com domínio, com controle. Né? Infelizmente houve, e infelizmente ainda há essa interpretação errada. Eu sempre digo, nós não somos donos das pessoas, nós somos servos dela. Estou aqui para mandar em você. Então, eu ouvindo o pastor Ebe ontem sobre discipulado, cura e proteção, ele foi dizendo, discipulado é ser um pai, é ser um mentor, é ser um ajudador, é ser um conselheiro. Mas eu achei lindo quando ele fala assim, discipulado é transferência de vida. A definição é essa, ou seja, transferir a vida de Jesus para a vida do discípulo. Porque quem vai transformar a vida do discípulo não é o discipulador. Estão comigo? Quem vai transformar é Jesus. Então nós temos esse encargo, nós que nos apresentamos diante do nosso Senhor, para dizer, Senhor, eu quero cooperar nesse processo, como um bom viticultor, né? Eu quero cooperar nesse processo, em alguém que vai se importar, que vai ajudar, né? Alguém que vai realmente servir ao outro, né? Sendo intencional no que diz respeito, porque discipulado é servir o próximo, discipulado é intercessão, é amar, é cuidar, olha, é acreditar, não é abuso. Olha, infelizmente houveram, e infelizmente ainda há, muitos abusos nessa área do discipulado. Então aí as pessoas não querem nem ouvir falar, porque foram abusadas, foi interpretado de maneira maligna. O diabo é sujo, entende? Para levar as pessoas para longe do cuidado por conta de experiências negativas, experiências ruins. De sorte que eu realmente quero, nesse momento, dizer para todos, nós precisamos realmente, nós líderes e líderes em treinamento, ir nessa direção, né, de discipular bem, de pastorear bem, profundamente, o rebanho. Então, como eu disse, discipulado é servir, é cooperar, é ajudar, é interceder, é amar, é acreditar, é não desistir. Nós realmente acreditamos que ovelha sadia, ela dá cria. Nós acreditamos que líderes, guarda bem mesmo, líderes curados dão frutos. Dão frutos. Ninguém consegue segurar, estou lhe dizendo, um líder curado, transformado. Alguém que realmente vai fazer a diferença. Agora, nós temos um dos maiores inimigos do discipulado, na minha visão, é uma palavrinha chamada orgulho. Orgulho é um dos maiores inimigos do discipulado. Olha esse texto comigo, por favor. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Ele fala assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na Corrigida e Fiel, diz assim, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, e ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, segundo esse texto, a solidão, porque qual é a proposta de eu não abraçar a causa do discipulado? Uma delas é a solidão. A pessoa decide andar só, né, sobre argumentos enganosos do maligno, do tipo, não, eu vou abrir a minha vida, eu vou pedir ajuda, daqui a pouco estão falando mal, daqui a pouco... E a gente começa a descrever, e aí com isso eu me isolo.
Aí eu crio uma conexão apenas com Deus, entende? Então, Deus, o Senhor me perdoa, Pai. Tem pessoas que vivem uma vida com problemas sérios na vida moral, na vida de integridade. Aí o que eles fazem? Eles vão pedir perdão para Deus. Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. Mas eles são perdoados, mas não são curados. E isso não é bom. O perdão vem por Deus, mas a cura vem pelo discipulado, vem pela transparência. E eu acho interessante que, segundo esse texto da Corrigida e Fiel, ele fala assim: busca satisfazer seu próprio desejo. Ou seja, a solidão nos empurra para a gente viver um mundo dos nossos desejos. Muitas vezes nós somos atraídos para isso, para viver uma vida solitária, entende? Por conta dos desejos. E com isso a pessoa fica infrutífera, porque ela não é, se ela vive presa nos seus desejos, ela não é transformada. E isso é muito perigoso para a nossa fé. Um líder, alguém que, de novo, ovelha sadia da cria, uma ovelha que está doente por conta dos seus desejos, ela não vai frutificar. Então, o primeiro desse versículo, grande desafio, é realmente dizer: não vou andar só, vou valorizar o discipulado, vou me abrir para ser uma boa figueira, para ser cuidado, vou me apresentar como um bom viticultor para cuidar. Mas, segundo esse texto, outro grande desafio é o orgulho, porque ele diz às Escrituras que, em nome da solidão e dos seus desejos, olha só, ele vai se insurgir, ou seja, ele vai se levantar contra a verdadeira sabedoria. Já viu pessoas que o orgulho impede ela de ser transformada e curada? Ela sempre é cheia de opinião, mas, meu irmão, por que você não se abre para ser cuidado? Por que você não se apresenta como um discipulador para cuidar? Muitas vezes é o orgulho, sabia disso, gente? O orgulho, essa verdadeira sabedoria, na minha visão, é alguém que ele vai se insurgir, se levantar. Não, eu não concordo, eu acho que não é bem por aí, não é bem assim. E ele vai, com isso, ele vai se levantar contra isso. E, na minha visão, a verdadeira sabedoria é a própria palavra de Deus. Olha o que está escrito em Tiago 5,16. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Olha só. Ou seja, quando você fala: eu não vou me levantar contra a verdadeira sabedoria, eu não vou me insurgir. Primeiro, eu não vou andar só, eu vou valorizar o discipulado. Eu vou querer ser cuidado, eu vou me apresentar para cuidar, para cumprir essa grande comissão. Segundo, eu não vou me levantar para me insurgir contra a verdadeira sabedoria. Realmente o perdão vem pelo Senhor, mas segundo o que diz a Bíblia aí, a cura vem pela transparência. Quando você decide realmente abrir a sua vida. Eu sempre digo que o que está na luz está na cruz, mas o que está em trevas está na mão de Satanás. Você colocar a sua vida, procurar ser cuidado, procurar ser uma boa figueira, né? Procurar ser um bom discípulo que vai pedir ajuda, que vai se abrir, que vai confessar, que vai atrás. Mas, sobretudo, nós sermos bons discipuladores, que vão investir na vida do discípulo, que vão interceder por eles. Você sabe que existem vários acontecimentos na Bíblia que foi necessário a presença de um discipulador. Para mim, quando eu olho isso na Bíblia, eu vejo como Deus vê a necessidade que nós temos, num certo sentido, de ter alguém que vai nos ajudar, que vai nos apoiar, que vai nos encorajar, que vai interceder pela gente. Um exemplo conhecidíssimo é o exemplo de Davi e Natã. Olha só aí, 2 Samuel 12. O Senhor enviou, verso 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Para mim é um discipulador, é alguém que vai ajudar.
O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aí o discipulador: pois é, desculpe, pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Deus de Israel. E aí vem uma repreensão forte. Deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos. Pastor Eibe, eu estava compartilhando com todos aqui. Só ontem eu ouvi umas 3 vezes a sua mensagem, discipulado, cura e proteção. E nós, líderes e líderes em treinamento, eu encorajo de coração você ouvir essa mensagem, porque ela é forte, com muitos detalhes, muita riqueza. Mas eu também ouvi o pastor Luciano Subirá, eu até estou fazendo um estudo, como discernir os próprios erros, porque muitas vezes nós não conseguimos ver os nossos erros. É preciso, Davi não conseguia enxergar os seus erros. Às vezes é preciso vir alguém dizendo: tu és o homem. Sabe, Davi se assusta. Como assim? Num certo sentido, mas ainda bem que a atitude dele foi, logo em seguida, ele se arrepende, bate no peito, reconhece seus erros. Então, é muito importante nós entendermos essa participação. Eu sempre digo, você acha que Deus não poderia tratar diretamente com Davi? Sim ou não? Sim, mas ele manda um discipulador, manda um homem de Deus para ajudá-lo. Outro exemplo clássico da Bíblia é o exemplo de Moisés e Jetro. Porque a ideia do discipulado é alguém que vai ajudar, entende? Alguém que vai cuidar, alguém que vai acreditar, alguém que vai instruir, alguém que vai ajudar. Olha só, alguém que vai lavar os pés. Eu quero novamente dizer que o discipulado foi muito mal interpretado como domínio, controle, abuso. Isso não é discipulado. Discipulado é servir ao outro, é interceder e acreditar. É isso que Deus está propondo para a sua igreja, através dos life groups, promovendo discipulado profundo, pastoreio profundo para o rebanho. Mas olha esse exemplo de Moisés e Jetro. Está em Êxodo, capítulo 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Tem uma outra tradução que fala assim: você está louco, isso está errado. Você enlouqueceu, não dá, Moisés. Irmãos, eu analisando, Moisés era alguém que Deus falava face a face. E por que não deu essa instrução? Porque tinha que vir um Jetro. Os irmãos estão comigo? Você vê a importância de ter alguém. É como se Deus falasse: a independência é ruim. É preciso ver alguém experiente, alguém que vai lhe ajudar. Alguém que vai lhe ajudar, que vai dar instrução. Moisés não faz isso. Entende? Então, notório, como Deus manda alguém. E o último exemplo é o Eliseu e Naamã. Eu gosto muito desse exemplo, porque, de novo, é um homem de Deus e alguém que precisa de cura. Segundo Reis 5:1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito,
porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Olha só, gente, o Naamã era um herói de guerra, era um cara com muito conceito. E aí ele está doente, ninguém sabia que ele tinha esse problema, exceto a mulher e uma menina que foi levada para ali, viu, intercedeu, aí ele vai com o rei da Síria, manda a carta para o rei de Israel, e a coisa vai. E o rei de Israel fala: rapaz, esse cara quer ter um pretexto para criar confusão comigo. Eu sou Deus para curar alguém? O rei de Israel respondendo para o rei da Síria. Aí entra a presença de um homem de Deus, de novo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu acredito, meu querido irmão, que quando Deus coloca de fato alguém para cuidar do outro, é um homem de Deus, é alguém enviado dele para ajudar, para encorajar, para lavar os pés, para servir. Então, o Naamã, ele vai, e aí o Eliseu, na minha visão, desculpa a minha franqueza aqui, mas o problema não era na pele de Naamã, o problema era na alma dele. E isso fica muito claro que quando o profeta Eliseu, homem de Deus, não mandou, ele não foi pessoalmente, ele mandou um mensageiro. Isso já indignou. Por quê? Porque Naamã tudo indica um cara orgulhoso, orgulho, herói de guerra, né? Um conquistador, um cara. Aí o Eliseu fala: rapaz, eu não vou lá não. Vai lá e dá um recado para ele. Manda ele tomar banho, né? Manda ele se lavar 7 vezes. Eu digo sempre que às vezes tem discípulo que vai tomar banho, né? Está investindo, estou brincando, gente, mas brincadeira, viu? Tem que cuidar até o fim, acreditar até o fim, amar. Mas ele fala assim: olha, ele mandou dizer o quê? Ele mandou o senhor se lavar. O senhor toma banho. Pode ver o texto, olha o texto. E Naamã, porém, muito se indignou. E se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Agora ele vai culpar os rios, olha só. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, irmãos, a questão é que o Naamã, o orgulho dele, né, a arrogância, mas também ele era um homem que ninguém sabia o que ele carregava embaixo daquela farda. Tinha uma lepra, entende? E tem muita gente que não quer expor isso. Quando ele manda ele se lavar, ele imaginou: poxa, eu vou lá para o Rio Jordão, vou ter que tirar o quê? Vou ter que tirar roupa, e toda a minha comitiva vai saber que eu tenho lepra. Irmãos, o orgulho falou mais alto que a dor de Naamã. Já viu pessoas que são assim, permite que o orgulho tome espaço na vida dela, mas no momento que ela se expõe, que ela pede ajuda, que ela é uma boa figueira, que vai pedir ajuda, irmãos, ela é curada. Interessante que veio o conselho para Naamã, né? Depois falou: mas meu senhor, o senhor já está aqui, que custa o senhor ir lá? E aí, ainda bem que ele, e eu acho interessante, não vai aparecer aí, mas a Bíblia diz que segundo a palavra do homem de Deus, ou seja, mais uma vez, a presença de um homem de Deus, na vida de Naamã, na vida de Davi, na vida de Jetro. Sempre Deus tem alguém. Irmãos, eu falo em nome do Senhor: rejeite a solidão, queira ser cuidado, se abra para isso. Não aceite a ideia de viver por conta dos enganos e dos maus exemplos, viver uma vida desprovida de cura, de transformação. Ovelha sadia da cria, líder curado dá frutos. E nós precisamos ir nessa direção.
A atitude de orgulho é alimentada pelo engano de que nós somos grande coisa, era o caso de Naamã, e esse engano acontece porque muitas vezes somos incapazes de ver os nossos próprios erros. Eu digo sempre que Deus só vai poder trabalhar em áreas que nós colocamos para Ele trabalhar. Quando Isaías diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. Interessante. Eu sou um homem de lábios impuros. Olha esse texto, eu acho que tem aí. Eu mandei. Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha só, sou um homem de lábios impuros. Ele expõe áreas. Isso aqui é interessante, porque muitos não são lábios impuros. Muitos são olhos impuros. Você sabia que um dos grandes opressões do maligno é na área da imoralidade? Na área da pornografia, da lascívia. Muitas vezes é necessário alguém dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de olhos impuros. É interessante quando você coloca essa área na vida, diante de Deus, diante de um discipulador, de alguém de confiança. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de olhos impuros. Olha só o que acontece, Isaías 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha, me ajuda, igreja, a minha boca. Foi lá no, sabe aquela cirurgia que vai lá e tira a célula cancerígena. E todo mundo sabe como terminou a história de Isaías, o maior profeta messiânico da história. Ninguém foi tão usado por Deus como Isaías. Foi preciso ele ser transparente, ele pedir ajuda, ele não aceitar a ideia de viver uma vida desprovida de milagres. Eu quero concluir dizendo o seguinte: não discernir os próprios erros nos impede de sermos tratados, nos impede de nós amadurecermos, nos empurra para um lugar de justiça própria, nos empurra para dentro de um poço de orgulho, compromete isso aqui que, olha só, gente, eu creio, eu vou liberar uma palavra profética aqui, pela graça de Deus. Eu creio que São Paulo, cada vez mais, agora já está acontecendo, mas vai ampliar muito, será cada vez mais uma cidade tomada de life groups, pelos apartamentos, pelas casas. Só o pastor Ebe disse: eu vou soltar de novo. Cutuca o irmão do teu lado. Irmão, quando a palavra é liberada, creia, pega, vibra, grita, faz barulho. Você sabe que essa manifestação de fé, ela é contagiante. É tipo alguém falando derrota. Não, aqui não tem ninguém falando derrota, aqui é falando vitória. Deixa eu te falar, São Paulo, cada vez mais, em becos, apartamentos, casas, ruas, será tomada por líderes curados e transformados, cheios de life groups. Então, nós temos que entender que se nós não nos abrirmos para isso, para ser cuidado, para cuidar, isso pode comprometer o nosso chamado e nos levar, e isso é perigoso, para um lugar de estagnação, e estaremos com isso ocupando, como diz a parábola inicial, inutilmente a terra. Eu realmente acredito que Deus quer que sejamos bons viticultores, que vão atrás, que vão cavar, que vão acreditar, que não vão desistir. Eu já citei esse exemplo aqui, o tempo não vai dar para citar, mas de uma moça, estava pregando no Rio de Janeiro, ela me disse: pastor Giovanni, eu converti nessa igreja aqui, eu recebi uma discipuladora que acreditou. Eu passei por um momento difícil, me envolvi com um homem descrente e me afastei. Eu desisti da célula, do discipulado e da igreja, mas a discipuladora não desistiu. Ela continuou crendo, ela dizendo: pastor Giovanni, eu fiquei 2 anos, gente, 2 anos, mas ela me disse que chegou um momento que ela falou para a discipuladora, falou: não quero mais saber da igreja, não quero saber mais de discipulado, não quero saber mais da célula, dá um tempo. E ela falou: olha, eu vou respeitar, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar amando. Tudo bem, pode orar, pode amar, mas eu estou fora.
E ela foi embora. Eu contei isso aqui para vocês, acho que um tempo atrás, que ela disse, depois de 2 anos, ela disse, eu estava, pastor Giovanni, eu estava lá na Gávea, lá numa rodada de pagode, só no sapatinho. Alcoolizada. E aí, a mensagem estava 2 horas da manhã, estava escrito lá, continua orando por você. Não desistir, eu sei que Deus tem sonhos para a sua vida. 2 anos, isso é essência. Ela disse, pastor Giovanni, mesmo bêbada, aquele amor entrou no meu coração. E eu falei para aquele monte de bêbado que estava comigo, galera, aí os caras tudo bêbado, o que foi, rapaz? De olho em mim. O cara ficou olhando, ela falou, fui. Peguei um táxi, pastor Giovanni, e voltei para Deus. Falei, eu me casei, me tornei uma líder de célula. Vamos investir, vamos nos abrir para isso. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só fazer uma oração. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós queremos cada vez mais ser cuidados e cuidar. Valorizar cada vida, não desistir, discipular profundamente, pastorear profundamente. Nos ajude a não desprezar aquilo que tu preza como discipulado, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém.